Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula. Espero que todos estejam bem. Essa é nossa aula remota de número 8 para a disciplina Direito Penal 1 do curso de Direito da FACAP. Vamos dar continuidade ao nosso assunto. Nós estávamos falando sobre crime doloso. Eu encerrei a parte de crime doloso. Nós vamos tratar hoje sobre crime culposo. Vocês podem acompanhar no material que eu já disponibilizei na plataforma Moodle da FACAP e vão fazendo as anotações, vão também tirando eventuais dúvidas, podem deixar no fórum também da plataforma Moodle ou encaminhar para mim por e-mail. Depois nós faremos também uma aula online para retirar dúvidas, então é necessário que vocês façam as anotações dessas dúvidas, ok? Então vamos dar continuidade, lembrando que nós estamos falando sobre teoria do delito, estudando a análise do conceito estratificado do delito, ou seja, estudando os elementos que compõem a infração penal, de acordo com o conceito analítico, e nós iniciamos o nosso estudo pelo estudo do fato típico. O fato típico, dentro do estudo do fato típico, nós estudamos os elementos que compõem o fato típico: conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Nós estamos estudando a conduta. Nós vimos que as formas de conduta comissiva, omissiva, e essa conduta tem que ser voluntária. A voluntariedade significa que preciso ter uma conduta dolosa ou pelo menos culposa, gerando assim um crime doloso ou o crime culposo, conforme previsto no Código Penal no artigo 18. Então nós fizemos o estudo do crime doloso, que é dolo, as teorias que sustentam o dolo segundo o nosso Código Penal, as espécies de dolo, nós vimos a classificação do crime doloso. Nós vamos estudar hoje o crime culposo. O crime culposo tem previsão no artigo 18, inciso 2 do Código Penal, e o legislador traz a seguinte descrição: culposo, diz do crime culposo, que é o inciso 2 do artigo 18, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então, diz do crime culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Vejam bem, nos primórdios do estudo sobre a teoria do delito, se analisava que não merecia uma sanção penal o ato culposo, porque na conduta culposa, o agente não direciona seu comportamento a ofender o bem jurídico. O que acontece na conduta culposa é que, mesmo que o agente busque uma finalidade ilícita, os meios escolhidos ou a forma de utilizar os meios para atingir essa finalidade ilícita é que produz um resultado danoso, tá? Que não é querido e nem aceito pelo agente. Por exemplo, alguém quer chegar no seu destino, quer chegar em casa mais cedo. Veja, chegar no seu destino mais cedo, isso não tem nada de ilícito. Você não está praticando nenhum ato ilícito com essa finalidade. Ocorre que para chegar mais cedo na sua residência, você acaba imprimindo alta velocidade. E isso é um meio escolhido que é considerado perigoso. E não só o perigo, mas acaba violando o chamado dever objetivo de cuidado. E isso pode gerar um dano. Caso gere um dano, poderá caracterizar um crime culposo. Tá? Então essa é a noção geral de culpa. Mas vejam que o Código Penal ele só fala as formas de culpa, chamada violação do dever objetivo de cuidado, que a culpa pode se dar por imprudência, negligência ou imperícia. Na definição dos crimes culposos, o legislador ele não traz uma fórmula pronta.
precisa de uma análise do intérprete para poder verificar no que caracteriza essa imprudência, essa negligência ou essa imperícia. Por isso, é majoritário na doutrina de que a culpa deve ser tratada como elemento normativo da conduta, ainda que esteja dentro aí da análise do aspecto subjetivo da conduta. A doutrina majoritária acrescenta que a conduta é o elemento normativo, a culpa é o elemento normativo da conduta, porque depende dessa análise do intérprete, depende dessa verificação no caso concreto do que vem a ser essa violação do dever objetivo de cuidar. Então, o que eu quero falar para vocês é que o conceito de crime culposo, que não há uma unanimidade na doutrina, mas pode ser resumido da seguinte forma, né? Que consiste numa conduta voluntária, tá? Porque se for involuntária não é dolo e nem culpa, que realiza um evento ilícito, produz um resultado ilícito, como por exemplo matar, ferir alguém, né? Só que ele não quer e nem aceita esse resultado. Acontece que era previsível, né? Ou excepcionalmente era previsto pelo próprio agente, e que ele podia ter evitado se empregasse uma cautela maior, ou seja, se empregasse o cuidado necessário. Então essa é a noção geral de que o crime culposo é uma conduta voluntária que produz um resultado ilícito não querido e nem aceito pelo agente por violar um dever objetivo de cuidado. Então eu posso resumir neste conceito. É uma conduta humana voluntária que produz um resultado ilícito não querido e nem aceito pelo agente, mas que poderia ter sido evitado caso tivesse empregado o cuidado necessário. Ok? Desse conceito, dessa análise inicial, nós podemos analisar certos requisitos para dizer se existe culpa ou não. Tá? E aí nós vamos falar dos elementos estruturais do crime culposo. O primeiro deles, vou mostrar para vocês aqui o nosso material de apoio, para que vocês possam acompanhar. Então, o nosso material de apoio o conceito que eu falei para vocês, e são elementos estruturais. Primeiro, conduta voluntária. Primeiro elemento, conduta voluntária. Vejam, quando a gente fala em conduta voluntária, significa ação ou omissão orientada pelo querer. E veja, ele pode adotar uma ação ou uma omissão que causa um resultado involuntário. A conduta, que é a ação ou omissão, é voluntária. Significa que ninguém o forçou, ninguém o obrigou, né? Não resultou de uma força maior, nem de um caso fortuito, tá? Então a conduta é voluntária, a ação ou omissão, tá? Então o crime culposo ele pode ser praticado tanto por ação como por omissão. Por exemplo, a pessoa pode imprimir alta velocidade e, por exemplo, causa um resultado que é a morte do próprio filho, tá? Ou ele pode, por omissão, deixar o próprio filho num parque para praticar uma conduta arriscada e venha se lesionar. Isso seria uma omissão. Tá? Então a conduta pode ser por ação ou omissão, a conduta culposa. Tá? Acontece que o resultado produzido, tá? A produção de um resultado, ele não direciona a um resultado ilícito, como eu já disse para vocês. Tá? O resultado é involuntário, porque se ele dirigir a um resultado ilícito, essa conduta voluntária for direcionada a um resultado ilícito, aí nós vamos falar em crime doloso. Tá?
Se ele querer ou aceitar o resultado, nós estaríamos falando de crime doloso e não de crime culposo. Então, vejam, quando se fala em conduta voluntária, entenda isso como a prática de uma ação ou omissão orientada pelo querer e não direcionada a produzir um resultado ilícito. A conduta sim é voluntária, mas não direcionada a um resultado ilícito, ok? Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, que é a base do crime culposo, é a violação do dever objetivo de cuidado. Tá? É aqui que nós vamos verificar com maior precisão o crime culposo. Veja, ainda que o agente pratique uma conduta que ele não tem a finalidade de produzir um dano ou um risco de dano ao bem jurídico, ou seja, não tem a finalidade de produzir um resultado ilícito, ele acaba infringindo, né, nas suas relações sociais regras básicas de conduta que devem ser seguidas, né, sob penas de causar danos a terceiros. Então, esse cuidado objetivo é uma espécie de padrão social de comportamento. Então, todos sabem, por exemplo, você quando entra num cruzamento, passa no sinal verde, você acredita, você confia de que o motorista que está vindo do outro lado da avenida, ele vai parar no sinal vermelho. Então nós temos um padrão de comportamento. Aquele que passa no sinal vermelho está violando o dever objetivo de cuidado, ainda que ele não tenha a intenção de produzir lesão ou morte de alguém. Então violar esse dever objetivo de cuidado significa que o agente ele extrapolou aí um dever que a todos imposto, tá? Que o homem médio, vamos dizer assim, tem que observar. Então, ao não observar esse padrão básico de cuidado, por exemplo, não manusear uma arma sem saber como manuseá-la, não deixar uma criança de tenra idade com objetos que podem causar danos, não imprimir alta velocidade no local onde não é permitido. Então, tudo isso é um dever que a todos imposto. Se o agente não observa esse dever, ele pode estar violando e por isso praticando um crime culposo. Então, essa violação do dever objetivo de cuidado é exatamente quando ela se manifesta pela imprudência, negligência ou imperícia, que são as modalidades de culpa. E nós já vamos falar, eu vou somente fazer a distinção de cada uma dessas modalidades. Então aqui significa que eu tenho um padrão, significa um padrão médio, né, que para viver em sociedade eu preciso seguir, todos precisam seguir. Então, o homem médio deve conhecer esse padrão objetivo de cuidado, tá? Ser prudente, responsável. Então, quando assim não faz, ele está violando, ele pode estar então praticando um crime, seja por imprudência, negligência ou imperícia, que são as modalidades de culpa, ok? Um outro elemento constitutivo do crime culposo é que o resultado produzido precisa ser involuntário. Ou seja, ele não pode nem querer, nem aceitar produzir um resultado ilícito, como eu já disse para vocês. Se ele quer ou aceita produzir um resultado ilícito, o crime deixa de ser culposo e passa a ser doloso. Tá? O resultado naturalístico ele é involuntário. Eu só vou corrigir aqui que é resultado naturalístico e involuntário, tá? Não é ou.
Então, o resultado naturalístico, nós vamos estudar isso quando estudarmos as espécies de resultado, vocês vão entender melhor, é que, em regra, os crimes culposos são chamados de crimes materiais, ou seja, causam modificação no mundo externo. Muito embora, nós vamos estudar melhor o que é isso, resultado naturalístico ou jurídico, tá? Muito embora a doutrina coloque algumas exceções, né? Como acontece com o artigo 38 da lei antidrogas, que fala prescrever culposamente sem que delas necessite o paciente. O crime nessa hipótese vai se consumar com o ato da entrega da receita, não importando se o paciente fez ou não uso desse psicotrópico, tá? Que, em regra, o resultado naturalístico, por exemplo, uma lesão corporal, um homicídio culposo, uma lesão corporal culposa, exige um resultado, a pessoa fique lesionada, a pessoa morra, tá? Mas esse é uma exceção do crime do artigo 38 da Lei 11.343 de 2006, chamada Lei Antidrogas, que fala prescrever culposamente drogas sem que delas necessite o paciente. Porque não exige, para caracterizar o crime, que a pessoa venha de fato a fazer uso dessa substância ou que venha sofrer algum tipo de dano, ok? Mas nós vamos estudar melhor. Mas o que é necessário que você verifique de fato é que esse resultado precisa ser involuntário, ou seja, ele não quis e nem aceitou produzir. Okay? Um outro requisito básico é o nexo de causalidade, que nós vamos estudar especificamente depois, mas o nexo de causalidade é verificar se a conduta voluntária praticada pelo agente produziu esse resultado involuntário, existe um nexo, uma relação de causalidade entre a conduta e o resultado, ou seja, foi o ato de dirigir em alta velocidade que produziu a lesão na vítima, ou foi o ato de manusear indevidamente a arma que produziu a morte da vítima. Então, eu preciso verificar se existe esse nexo de causalidade entre a conduta realizada e o resultado naturalístico, ok? Esse resultado precisa ser involuntário. Um outro elemento constitutivo do crime culposo é chamada previsibilidade objetiva. O que isso significa? Que esse dever de cuidado, tá, que é a todos imposto, ele precisa estar dentro da possibilidade do autor, daquele que praticou a conduta, ele precisa estar dentro dessa possibilidade do autor ter como evitar esse resultado, ou seja, na possibilidade do portador de inteligência mediana ser capaz de concluir que sua conduta pode resultar num resultado ilícito, ok? Então é exatamente essa possibilidade de prever a chamada previsibilidade objetiva, que qualquer pessoa que tivesse no mesmo local, nas mesmas condições, teria como prever, tá? Aqui é feito com base num homem médio, tá? Por isso que é chamada objetiva e não subjetiva, analisando o aspecto de cada pessoa que estaria naquela condição, mas sim observando um padrão médio, ok? Então, dentro de um padrão médio, você pode prever que, se avançar no sinal vermelho, você pode produzir o dano em alguém. Então, se a resposta é sim, significa que teve previsibilidade objetiva, ok? Agora vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que, para a via em que você está
dirigindo seu veículo a velocidade máxima prevista de 40 km por hora, mas você está a 50 km por hora e observando todas as demais regras de trânsito. Acontece que fora da faixa de pedestre, uma pessoa atravessa correndo e inesperadamente aquela avenida. Então veja, ainda que você tivesse a 50 km por hora, era previsível que alguém iria, por exemplo, imagine que uma pessoa com a intenção suicida entre rapidamente na frente do seu veículo. Ainda que você tivesse a 50 km por hora, não era previsível para o homem comum que uma pessoa iria de repente ultrapassar se jogando em frente ao veículo. Então aqui sai da previsibilidade objetiva e não haveria sequer conduta culposa, tá? Porque não seria previsível a um homem médio nesse exemplo que eu estou dando para vocês, ok? Então, é exatamente essa previsibilidade objetiva que o juiz vai analisar no caso concreto, mas tendo sempre um padrão, tá? Um padrão de comportamento, o padrão do homem médio. A tipicidade significa que este comportamento culposo precisa estar expressamente previsto em lei. Tá? É necessário que este comportamento esteja expressamente previsto em lei para que haja a tipicidade. Por exemplo, quando você infringe o dever objetivo de cuidado e produz lesão ou morte de alguém dirigindo um veículo automotor, tem previsão nos artigos, salvo engano, 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata respectivamente do homicídio culposo e da lesão corporal culposa. Tá? Por que eu estou dizendo que é necessário verificar se está previsto expressamente? Porque o crime culposo ele é uma excepcionalidade em se tratando da forma subjetiva da conduta. Em regra, os crimes eles são punidos apenas na modalidade dolosa. É o que prevê aí o artigo 18, parágrafo único do Código Penal, que diz o seguinte: salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Artigo crime culposo. Artigo 18, parágrafo único, salvo os casos expressos em lei. Ou seja, se não tiver expresso se o crime é doloso ou culposo, significa que ele é punido somente na forma dolosa. Para ser culposo, ele precisa estar previsto expressamente. É o que prevê, por exemplo, para o artigo 121 do Código Penal. Vou mostrar para vocês aqui. Vejam. O artigo 121 fala matar alguém. Não menciona se é doloso ou culposo. Então aqui é a modalidade dolosa, certo? Acontece que o parágrafo 3º traz expressamente se o homicídio é culposo. Tem previsão expressa. Então eu posso punir o homicídio na sua modalidade culposa, ok? Mas veja o artigo 155. O furto, como exemplo. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Nada menciona se é doloso ou culposo. Nos demais incisos e parágrafos, nada fala da forma culposa. Então significa que o furto só existe na modalidade dolosa, ok? Já o crime de lesão corporal, 129, vocês podem verificar que também tem a modalidade culposa prevista expressamente. Lesão corporal culposa. Se a lesão é culposa, pena de detenção de 2 meses a 1 ano. Ou seja, previsto expressamente. Então eu preciso verificar se para aquele delito
eu tenho previsto expressamente a modalidade culposa para poder punir o crime na sua forma culposa, ok? Então esses são os elementos estruturais do crime culposo, tá? Que vocês puderam acompanhar. Vamos tratar agora das modalidades de culpa, que é a violação do dever objetivo de cuidado. Como eu falei para vocês, essa violação do dever objetivo de cuidado pode se dar tanto por imprudência, por negligência ou por imperícia, ok? Vamos explicar então o que vem a ser cada uma dessas modalidades. Vamos fazer essa distinção aí. Então, quando se depara com um crime culposo, ele pode ser praticado tanto por ação como por omissão, como eu disse para vocês, por imprudência, negligência ou imperícia. Quando eu falo em imprudência, é quando o agente ele atua com precipitação. A doutrina chama quando ele atua com precipitação. É a forma positiva da culpa, tá? É o comportamento afoito, sem os cuidados que o caso requer. Por exemplo, dirigir em alta velocidade, tá? É a chamada forma positiva da culpa, o inagendo, tá? Então ela se manifesta concomitantemente à ação, e assim produz um resultado involuntário, tá? Então dirigir em alta velocidade, manusear uma arma sem os cuidados necessários, tá? E assim produz um resultado involuntário, uma lesão ou a morte de alguém. A negligência é a chamada forma negativa ou omissão, ou a culpa in omitendo, tá? Essa expressão culpa in omitendo é o que caracteriza a negligência. É a ausência de precaução. Por exemplo, alguém verifica que o carro está com defeito no freio e ainda assim decide dirigir com o carro com esse problema, ou com o pneu com algum problema, sabendo que isso pode gerar um acidente, mas mesmo assim não toma a precaução necessária, que é consertar o freio ou consertar o pneu, tá? E daí vem a produzir o resultado lesivo. Então, quando eu falo de negligência, é exatamente aí a ausência de precaução, é não fazer aquilo que deveria ser feito para impedir um resultado lesivo. Então essa vem a ser a violação do dever objetivo de cuidado, ok? E a imperícia é um caso específico da culpa, porque a imperícia é a falta de uma aptidão técnica para o exercício de uma arte ou profissão. Então a pessoa, para o exercício de uma arte ou profissão ou de um ofício, ela precisa reunir os elementos, o conhecimento necessário para poder realizar determinadas atividades, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um eletricista, ele deve reconhecer todos os padrões para poder trabalhar numa atividade que envolve risco, tá? Então, se ele toma se ele faz uma determinada atividade sem observar os padrões necessários para o exercício dessa atividade, ele pode estar agindo com imperícia. Assim também pode acontecer com o motorista profissional, tá? Que aí não observa os cuidados necessários, por exemplo, troca o pedal do freio pelo pedal da embreagem, gerando um atropelamento. Isso é uma imperícia, tá? Aqui você verifica que a pessoa não reúne aquelas condições necessárias para poder realizar uma determinada arte, ofício ou profissão, tá? A pessoa deve reunir. Agora, e é diferente da situação em que a pessoa tem os conhecimentos necessários, mas não observa. Aí seria
na verdade, não a imperícia, mas a negligência. Tá? Imagine que o eletricista sabe que tem que isolar determinado fio, mas não faz por preguiça. Né? Aí você está falando exatamente da culpa por omissão, por ausência de precaução. Aí no caso é a negligência e não a imperícia. A imperícia é quando a pessoa não reúne os conhecimentos necessários para o exercício de uma arte, um ofício ou uma profissão. Ok? Espero que tenham entendido aí a distinção. Tá certo? Então vamos seguindo a distinção entre essas três formas de culpa, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o nosso material, que nós vamos tratar das espécies de culpa. No nosso material, aí seguindo o que a doutrina normalmente coloca, é que nós temos a culpa consciente, a culpa inconsciente, tá? A culpa própria e a culpa imprópria. Então eu vou falar para vocês nessa primeira classificação entre culpa consciente e a culpa consciente, que envolve a previsibilidade do resultado ou não, tá? E aqui diz respeito a própria forma de praticar o crime culposo, tá? Se envolve previsão do resultado ou não, que nós vamos verificar principalmente a culpa imprópria do que ela caracteriza. Então, tratando primeiro dessa classificação entre culpa consciente e a culpa inconsciente, é o seguinte: quando eu falo em culpa consciente, é a chamada culpa com previsão do resultado. Ou seja, aqui o agente sabe que pode produzir o resultado, mas mesmo assim não deixa de agir, tá? E aqui vocês podem estar se perguntando, mas não é o mesmo que o crime doloso, quando a pessoa tem previsão do resultado? Não necessariamente. Veja, ter previsão do resultado e não deixar de agir não significa aceitar a produção desse resultado. E aqui as pessoas fazem uma grande confusão com o dolo eventual. Porque o artigo 18, inciso 1, naquela segunda parte, ela é uma redação ruim. O legislador colocou uma expressão que causa muita confusão para quem não tem um conhecimento jurídico aprofundado da matéria. Porque ao dizer crime doloso, quando a gente quis o resultado, é fácil de compreender o que é dolo. Mas na parte que ele coloca ou assumiu o risco de produzir este resultado, esse assumir o risco gera uma grande confusão, que as pessoas, o leigo, acaba imaginando: ah, mas se ele assumiu o risco, basta ele prever, ou seja, sabe que pode acontecer e não deixa de agir. Isso seria então o dolo. Só que isso é um equívoco, nem sempre, tá? Assumir o risco significa aceitar o resultado. Eu preciso compreender. Veja bem, eu posso colocar para vocês um exemplo que é bem discutido na doutrina, até na jurisprudência, principalmente depois do endurecimento da legislação de trânsito no tocante às campanhas publicitárias, principalmente, envolvendo a direção de veículo automotor quando a pessoa faz uso de bebida alcoólica. Tá? Que é um comportamento reprovável, que causa muitos danos, todos sabem disso, que precisa ser reprovado realmente. Acontece que eu não posso juridicamente confundir os institutos. Tá? A reprovabilidade do comportamento é uma coisa, o legislador precisa dar atenção a isso, mas eu não posso confundir os institutos. E você estuda direito exatamente para que tecnicamente conheça de fato a disciplina, conheça de fato os institutos. Tá? E toda a construção
o conhecimento que é feito para definir os institutos. Então veja, o dolo, o agente quer um resultado ilícito ou pelo menos aceita a produção desse resultado, não se importa com sua ocorrência. Eu dei um exemplo para você de dolo eventual. Eu falei, imagine que A está conversando com B ali, A é a potencial vítima e o atirador quer matar A. Contudo, o atirador pensa, posso matar B, mas para mim tanto faz. Não quero matar, mas se matar, eu não me importo. Isso é um dolo eventual claro, ok? Mas imagine que alguém que, por exemplo, faça uso de uma bebida alcoólica, sabe que pode resultar se não dano. Contudo, na cabeça dele, ao dirigir o veículo, ele acredita que não vai produzir nenhum dano. Até porque se ele acreditasse, aceitasse o resultado do dano, ele estaria colocando a própria vida em risco. Não só colocando em risco, como não se importando com a própria vida. E raramente você vai ver um caso nesse sentido. Então você não pode simplesmente dizer automaticamente que ao dirigir um veículo fazendo ingestão de bebida alcoólica você pode tratá-lo como dolo eventual, mesmo tendo a previsão do resultado, tá? E aí o Rogério Greco ele coloca um exemplo muito elucidativo a respeito disso. Ele coloca, imagine que um pai de família esteja ele dá um exemplo muito ilustrativo para que fique mais claro para vocês. Esteja na formatura da filha, na formatura da primeira filha, ele, a esposa, e daí ingere bebida alcoólica, recebe uma ligação durante o evento dizendo que o filho menor, que ficou aos cuidados de outra pessoa, está chorando muito, tá? Que precisa de cuidados dos pais. E aí esse pai sai dessa festa, fez a ingestão de bebida alcoólica, imprime uma certa velocidade excessiva para chegar mais rápido, e durante o percurso perde o controle do carro e produz a morte da esposa e de uma filha que está dentro do carro. Eu posso chamar isso de dolo eventual no sentido de que ele aceitou, não se importava com o resultado, ou era uma culpa consciente no sentido de que ele tinha a previsão do resultado, mas não aceitava porque acreditava que não ia acontecer com ele. Então eu preciso pensar da seguinte forma, analisando o caso concreto, analisando as circunstâncias do fato. Naquela circunstância, o agente, mesmo prevendo, ele acreditava que não ia acontecer, ele achava que não iria produzir o resultado. Eu tenho culpa consciente, crime culposo. Se eu verificar, dentro da análise do caso, o agente não se importava com o resultado, para ele tanto faz, ou seja, é como se aquele resultado danoso fosse indiferente a ele, aí eu tenho dolo eventual. Então eu preciso diferenciar as coisas. Então aquele exemplo que eu dei do cara que atira com o outro perto é mais consentâneo com dolo eventual. O exemplo de dirigir embriagado nem sempre caracteriza dolo eventual. Como regra, é culpa consciente. Tá? O fato de você poder punir de uma forma mais grave, e aí isso depende do legislador, como de fato já o fez, aumentando a pena do crime culposo no trânsito, aumentando a pena quando está na direção de veículo automotor e faz uso de bebida alcoólica, continua sendo crime culposo. Agora precisa essa questão de aumentar a pena é do crime culposo, mas não colocá-lo como crime doloso, porque não faz parte da categoria do dolo. Entenderam? Então é necessário que vocês tenham aí essa distinção entre o dolo eventual e a culpa consciente, ok? Já a culpa inconsciente é aquela culpa em que o agente não tem previsão do resultado, embora fosse um resultado previsível. É a culpa sem consciência, chamada culpa em que o agente deveria ter consciência daquilo que era previsível. Tá? A previsibilidade objetiva. Ele não teve essa previsibilidade quando qualquer homem médio, nas mesmas condições dele, teria
essa previsibilidade. Por exemplo, deixou uma arma de fogo, uma arma de fogo legalizada, por exemplo, o pai chega, que é um policial, ou a mãe, que é policial, deixa num local em que a criança que mora naquela casa pode alcançar. E ele não prevê aquilo que é previsível, que a criança pode subir naquele armário e pegar a arma. E se produz um dano, o crime vem a ser culpa. Tá? Mas não por culpa consciente, mas a culpa é inconsciente, quando a gente não tem a previsão do resultado. É a culpa, vamos dizer assim, na análise da culpa consciente e inconsciente, é a culpa com menor reprovabilidade. Ok? Então, essa é a modalidade da culpa inconsciente. E seguindo, nós temos aí ainda a diferença entre culpa própria e a culpa imprópria. Tá? Eu vou fazer essa distinção para vocês entre culpa própria e a culpa imprópria. Na culpa própria ou propriamente dita, o agente não quer e nem assume o risco de produzir o resultado. Tá? É o crime culposo por excelência. Ele não quer e nem assume o risco de produzir um determinado resultado. Então eu chamo isso de crime culposo por excelência. Agora, quando eu falo em crime impróprio, culpa imprópria, também conhecida como culpa por assimilação ou por equiparação, tá? É aquela em que o agente, por erro, tá? Produz um resultado em que ele poderia ter evitado, tá? Mas ele produz um resultado que ele poderia ter evitado. Acontece que ele acaba agindo com dolo, mas responde por culpa, por crime culposo em razão deste erro. Tá? Isso acontece na chamada discriminante putativa. Eu vou explicar isso para vocês, que é um assunto também mais lá na frente, mas para que vocês entendam o que é essa culpa imprópria. Discriminante é quando, por exemplo, eu tenho uma causa excludente da ilicitude, como a legítima defesa, o estado de necessidade, que vem a discriminar o comportamento. Mas aí ela é imaginária. Essa legítima defesa, esse estado de necessidade, é uma situação imaginária, só existe na cabeça do agente. Então ele acaba imaginando que está agindo, por exemplo, em legítima defesa e produz um resultado. Esse comportamento dele é doloso, mas acaba sendo punido como crime culposo. Por isso que é chamado de culpa imprópria, porque é um comportamento doloso, mas punido como crime culposo, conforme previsto no artigo 20, parágrafo 1º. E eu vou explicar isso melhor para vocês com um exemplo. Imagine uma determinada pessoa, um agente A, que eu estou chamando de agente A, tem um desafeto B e um determinado dia, e esse agente A se sente ameaçado por essa pessoa, o fulano B, que já fez ameaças de morte, tá? E esse agente A passa a andar armado para se defender. Um determinado dia, esse agente A se depara numa determinada rua, uma rua deserta, e ele se depara com o seu desafeto B, que já tinha dito que da próxima vez que o encontrasse, o mataria. E A, que estava armado, se depara com B vindo em sua direção, e B leva a mão por dentro de um casaco, por exemplo. Neste momento, A, imaginando que ia ser alvejado por B, saca sua arma e dispara. Vejam, se B de fato fosse pegar uma arma, B estaria agindo em legítima defesa, porque ele estaria aí na iminência de sofrer uma injusta agressão.
no caso A, estaria na iminência de sofrer uma injusta agressão praticada por B. Acontece que quando se foi verificar, o que estava na mão de B não era uma arma de fogo. B não portava nenhuma arma de fogo, e sim estaria pegando o aparelho de celular. Ele estava ali imaginando agir em legítima defesa. Ele estava numa situação de erro, uma situação de fato, tá? Uma falsa percepção da realidade que o fez incorrer em erro. Esse erro é o chamado erro sobre uma discriminante, o erro sobre uma discriminante, que é a legítima defesa. Então, uma legítima defesa imaginária, que exatamente é a legítima defesa putativa, já que no latim o verbo putare significa imaginar. Então nós estaríamos aí falando de uma legítima defesa putativa. Mas ele incorreu em erro. Aí é o seguinte, se esse comportamento dele, A, de atirar em B, esse erro era um erro que poderia ser justificado pela circunstância, ou seja, qualquer pessoa que estivesse no lugar de A iria ter o mesmo comportamento, iria imaginar que B ia puxar uma arma. Esse erro é chamado erro justificado. É um erro, na verdade, que é considerado um erro culposo, tá? Que é o Código Penal chama de, no artigo só voltando aqui para poder o parágrafo 1º diz que não há isenção de pena se o erro deriva de culpa e o fato é punido como crime culposo. Então, se naquela situação de erro qualquer pessoa iria incorrer no mesmo erro, o agente será isento de pena. Mas se ele tivesse empregado uma diligência maior, ou seja, não teve o cuidado necessário, aí neste caso esse erro é considerado um erro culposo, tá? Só que vejam, o erro é culposo, mas o comportamento dele foi por dolo. Ao puxar a arma e atirar, ele o fez por dolo, ainda com o dolo de se defender, tá? Mas foi em razão de um erro, e esse erro, se ele é culposo, ele responde por crime culposo. Por isso que é chamado de culpa imprópria, ou por assimilação, ou por equiparação, tá? Porque é um comportamento doloso punido como crime culposo. É o que diz o parágrafo 1º do artigo 20. Eu vou ler novamente o artigo, o parágrafo 1º, para que vocês compreendam. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Então veja só, é isento de pena quem por erro plenamente justificado, ou seja, erro sem culpa. Neste caso, ele não vai ser punido, nem por dolo e nem por culpa. Mas aí vem, não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. É o caso da culpa imprópria ou por assimilação. Se ele errou, mas esse erro pudesse ser evitado, aí ele não será isento de pena, ele será punido, mas não será punido como crime doloso, porque houve erro. Ele será punido como crime culposo, mas o comportamento dele é doloso. Veja que atirar contra B foi dolo, mas em razão do erro culposo, ele responde como crime culposo. Por isso que é chamado culpa imprópria ou por assimilação. Ok? É uma situação um pouquinho mais complexa, mas vocês, em caso de dúvida, anotem, tá? E quando nós fizermos a aula online, eu posso tirar ou explicar melhor, dar outros exemplos, se vocês me perguntarem, para a gente poder sanar eventuais dúvidas, ok? Então, dessa forma, nós concluímos o crime culposo. Eu vou falar de uma modalidade intermediária, que é o crime préter-doloso. Eu vou mostrar para vocês aqui na apostila. Então, nós temos aqui crime préter-doloso.
doloso. Tá? O que é o crime préter-doloso ou préter-intencional? Para a gente concluir aqui esse assunto. Veja, nós falamos do crime doloso, do crime préter-doloso. O crime préter-doloso ou préter-intencional, primeiro vocês verifiquem aí pela etimologia do termo. Préter significa além. Então, além do dolo, além da intenção. Tá? Então, o crime doloso é um misto de crime doloso e crime culposo, que vocês podem conceituar da seguinte forma. No crime préter-doloso, se tem um comportamento doloso, mas que produz um resultado além do pretendido a título de culpa. Então, se tem um comportamento inicial doloso, mas que produz um resultado além do pretendido, ou seja, a título de culpa. Então, um misto de dolo e culpa. Então, nós dizemos que existe um dolo no antecedente e culpa no consequente. Eu vou fazer com que vocês entendam melhor. Alguns crimes são chamados crimes qualificados pelo resultado. O crime préter-doloso é um crime qualificado pelo resultado. O que acontece? O agente tem um comportamento doloso, ou seja, ele pretende produzir um resultado. Acontece que ocorre um resultado além daquilo que ele pretendia. Só que esse além do que ele pretendia é punido a título de culpa. Tá? Então, o resultado qualificado punido a título de culpa. Nós chamamos então de crime préter-doloso ou préter-intencional. É o que acontece, por exemplo, imagine que a intenção do agente é produzir uma lesão. Tá? Por exemplo, o agente, com a intenção de lesionar, dá um soco no seu oponente. Tá? Mas aí o seu oponente, em razão da intensidade do soco, machuca o rosto, cai, bate com a cabeça na quina de uma mesa e morre. Veja que tem um resultado morte de alguém. Só que esse resultado morte não era o que ele pretendia. Ele pretendia lesionar. Então o crime não é de homicídio, e sim um crime de lesão corporal seguida de morte, que é uma lesão corporal qualificada. Então nós temos aí um exemplo de crime qualificado pelo resultado, tido como préter-doloso. Veja que o dolo no antecedente, que era produzir lesão, tá? Mas produziu um resultado morte além do que ele pretendia, que é chamado culpa no consequente. Então nós temos aí um chamado crime. A lesão corporal seguida de morte é um exemplo de crime préter-doloso, que também é uma espécie de crime qualificado pelo resultado. Eu tenho que ter dolo no antecedente e culpa no consequente. Então é um misto de dolo e culpa. Ok? Então a lesão corporal seguida de morte é um crime préter-doloso, onde se tem dolo no antecedente e culpa no consequente. Então nesse exemplo que eu dei, ao invés de responder por homicídio, vai responder por uma lesão qualificada pelo resultado morte. Ok? Espero dessa forma que vocês tenham compreendido o nosso assunto. Nós estudamos crime doloso, crime culposo e o crime préter-doloso. Anotem eventuais dúvidas. Nós estamos falando de termos técnicos específicos da nossa disciplina. Às vezes podem surgir dúvidas. Se nós estivéssemos em sala de aula, obviamente que nós teríamos uma aula mais dinâmica, com a participação de vocês, mas nós teremos a oportunidade de fazermos aí uma aula online para tirarmos as dúvidas, mas também fiquem à vontade para poder colocar suas dúvidas lá na plataforma Moodle, como também enviar por e-mail. Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.